Meus amores, conforme eu comentei com vocês, nós estamos falando sobre as revoluções, movimentos de libertação nacional na América Latina e surgimento do populismo. Então, no primeiro vídeo, nós focamos na influência dos Estados Unidos, a política do Big Stick na América Latina e focamos na Revolução Mexicana. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o populismo e, de maneira geral, nas ditaduras que surgiram na América Latina com o colapso desse populismo, tá? Vou fazer um apanhado geral para tentar ver se fica mais fácil de nós entendermos, tá? Depois vocês vão fazer leitura e vai ficando mais fácil, tá bom? Primeiro ponto para a gente entender o populismo é falar um pouco do termo. Embora não exista uma definição única, a gente pode dizer que o populismo é uma prática política voltada ao apelo para o povo. Então, é uma liderança política, geralmente carismática, que se aproxima das classes populares, tá? E quando é que isso vai surgir? Ali no século XX, pós Primeira Guerra Mundial. Por quê? Vou tentar elencar alguns fatores, né? Fazer uma lista desses fatores para justificar o surgimento dessas práticas políticas que a gente chama de populistas, tá? Nós temos ali, só lembrando, que até a década de 30, nós tivemos oligarquias no poder, na maioria dos países da América Latina. Oligarquia vem lá de Roma, né? Lá da Roma Antiga. Oligarquia são poucas pessoas no poder, tá? Então, eram poucas pessoas, a elite que estava no poder. Pós Primeira Guerra Mundial, como efeitos dessa Primeira Guerra, a gente tem uma industrialização mais acelerada, em substituição à importação de produtos. Por quê? Muitos produtos deixaram de ser importados durante a Primeira Guerra. O comércio foi ficando mais difícil. O que eles faziam era levar os alimentos, tá? Então as indústrias dos países tiveram que se movimentar após a Primeira Guerra Mundial, inclusive para se refazer economicamente em muitos lugares. Além disso, junto com essa industrialização, vem uma urbanização muito grande, tá? Um êxodo rural muito grande, que leva ao crescimento de uma classe média urbana e ao enriquecimento de algumas burguesias, que eram quem? Os donos dessas indústrias, os comerciantes, donos dessas indústrias, certo? E o crescimento também do proletariado, porque essas pessoas que antes trabalhavam no campo vão para cidades e vão trabalhar nessas indústrias. Em contrapartida a tudo isso, a gente tem uma dissidência dessas oligarquias que levam a um certo vazio do poder e vão surgindo assim essas lideranças carismáticas tentando conquistar o povo e minimizar de certa forma as desigualdades, tá? Grande parte dessas pessoas que saíam do campo e iam para as cidades trabalhar nas indústrias foram morar em favelas, nas periferias, na América Latina como um todo. No Brasil também não foi diferente, tá? Tanto que isso fez com que o governo Vargas também fosse considerado um governo populista. Ele se aproxima dos trabalhadores, cria, né, a consolidação das leis do trabalho em 1940, governo Vargas, mesmo ainda durante o Estado Novo, que é uma ditadura, tá? Mas ele vinha de 15 anos de governo, certo? Que depois eu vou fazer um vídeo só sobre a era Vargas para deixar no canal, para quem quiser ir acompanhando também, tá? Bom, havia uma massa de pessoas insatisfeitas diante de tudo isso, sem condições básicas de cidadania. E isso facilita o surgimento do populismo, certo? E faz com que eles sejam alvo desses líderes, tá bom? Que prometiam mudanças socioeconômicas para acabar com essa desigualdade, explorando assim a troca de votos, de alguma forma, tá? Olha, eu vou te ajudar, vou mudar a vida de vocês. Não é bem diferente do que acontece hoje, tá? Mas vamos lá. Então o populismo é um governo, podemos dizer que é um governo voltado para classes populares? Podemos, porque essas lideranças se utilizam desse apelo ao povo, conforme eu comentei com vocês. Já que nós estamos falando em América Latina, e depois a gente vai falar do populismo de Vargas em outro momento, nós vamos focar em dois países da América Latina onde o populismo foi muito claro. Primeiro, caso do México. Eu cheguei a comentar no primeiro vídeo sobre Lázaro Cárdenas, tá? Que assume o poder em 1934, fica até 1940 no México, tá? E Lázaro Cárdenas é o primeiro a colocar em prática aquela proposta de reforma agrária. Lembram que o Madero tinha prometido e também não cumpriu? Bom,
Essa reforma agrária é feita, a reforma agrária é uma distribuição de terras, aquelas terras que são improdutivas, que ninguém está usando, vamos redistribuir as pessoas mais pobres. Porém, conforme eu também comentei no primeiro vídeo, as terras que foram redistribuídas, elas não eram férteis. Então não mudou muito a situação. Mas o povo se sentia acalentado, acariciado, atendido, tá? Porque afinal de contas estava recebendo a terra. Bom, além disso, no governo do Lázaro Cárdenas, ele cria uma lei federal do trabalho. O que era isso? Muito parecido com a CLT do Vargas. Direitos trabalhistas. Não havia direitos para os trabalhadores, nem do campo e tampouco da cidade. E esses trabalhadores urbanos, que não têm proteção alguma, trabalham em lugares insalubres, com péssimas condições de trabalho, e não só isso, mas salários miseráveis, vão ter minimamente dignidade através dessa lei federal do trabalho. Então eles passam a venerar Lázaro Cárdenas, porque é um grande político, uma liderança carismática que apela para a necessidade do povo, certo? Há também a nacionalização das indústrias, principalmente petroleira e ferrovias, no México, através do atendimento a esses trabalhadores. Mas a gente vai perceber também, gente, que o Lázaro Cárdenas vai usar muito das massas camponesas, mais do que as massas urbanas. Já o Vargas se aproxima mais das massas urbanas. É legal a gente perceber esses detalhes, tá? Bom, então vamos lá. Além disso, apesar de proteger o povo, havia empréstimos para os empresários, porque o Lázaro Cárdenas pensava o seguinte: era preciso aproximar as massas populares dos empresários, porque somente a união dessas duas classes sociais faria a economia alavancar de alguma maneira, certo? Então, Lázaro Cárdenas é um líder carismático, promove a reforma agrária, cria a Lei Federal do Trabalho e, aos poucos, vai causando ali uma boa impressão, inclusive com os empresários. Então, ao mesmo tempo que tem um apelo ao povo, ele não deixa de atender os empresários, porque nenhum governo se sustenta sem o apoio da elite. A gente percebe isso claramente ao longo da história, tá? Bom, esse é o caso do México. E lá na Argentina, que é um caso que destaca no material de vocês bastante, tá? Na Argentina, Juan Domingo Perón, desde o momento em que ele foi ministro na Argentina, lá em 1943, ele criou o benefício aos trabalhadores, atendendo de novo aos direitos trabalhistas, né? Então essa ideia, de novo que eu falo assim, o populismo voltado ao apelo ao povo. Tô repetindo bastante porque é pra gente não esquecer, tá? Quando o Juan Domingo Perón assume como presidente, ele já tinha feito o benefício aos trabalhadores, né, colocado em prática. Também promove a reforma agrária, distribuição de terras. Vai ter investimento em indústrias de base. O que são indústrias de base? A indústria alimentícia, por exemplo, a indústria têxtil, que são as indústrias de manutenção da população, tá? Então esse investimento vai ser extremamente importante, até para ele ter o apoio popular. Vai haver a nacionalização de diversos setores. Que setores? Ferrovias, segurança, transporte, diversos setores, tá? Só que essa nacionalização não tinha sido contabilizada no plano do governo. Ele não pensou em quanto gastaria para nacionalizar esses setores. E isso fez com que houvesse uma crise econômica muito grande. Tanto que o Juan Domingo Perón, ele usava muito da ideia do trabalhismo para permanecer no poder. O primeiro mandato funcionou muito bem, mas depois dessa crise econômica, quando ele se elege a segunda vez, isso já não funciona mais. Ele acaba sendo deposto em 1955. Ele é tirado do poder. E ele teve uma figura muito importante ao lado dele, que era sua esposa, Eva Perón. Porque ela também se aproximou das massas populares, fazia trabalhos sociais, inclusive ela era venerada na Argentina, né? Existe até hoje o mito de Eva Perón na Argentina. Ela é cultuada pelas massas, porque criou-se a ideia de que ela era uma santa, que ajudava os mais pobres e necessitados, tá? E essa figura da sua esposa ajuda o Perón também a ficar no poder, certo? Porém, a gente percebe, gente, que na década de 60 há um colapso desse populismo, porque o populismo se aproxima do povo. Essa aproximação do povo, essa luta por direitos trabalhistas, faz com que haja um avanço da esquerda, do socialismo. E o mundo tem pavor do socialismo. Nós ainda estamos no momento de Guerra Fria, que vai até 1991. O que acontece?
Década de 60, colapso do populismo, porque o mundo capitalista se manifesta. As elites têm pavor desse povo tomar o poder. Nós não podemos agradá-los tanto, nós não podemos mostrar que eles têm poder, porque o povo, se soubesse o poder que tem, faria uma revolução, mas não sabem, né? Então, na década de 60, que ainda é período de Guerra Fria, as elites se movimentam contra esse levante da esquerda, contra esses movimentos populares. Então, o populismo era um perigo. Há o colapso do populismo, que leva à formação de ditaduras na América Latina, que depois a gente vai falar com maior cuidado. Mas eu quero comentar, mesmo que rapidamente, o que foram essas ditaduras. Primeiro de tudo, que principalmente ditaduras militares em sua maioria, mas a ditadura surge quando um poder, entre executivo, legislativo e judiciário, um poder passa a ter mais poder do que os outros e passa a mandar sozinho. E não aceita oposição, age com censura, faz uso de propaganda política para isso, não que os populistas também não fizessem, né? Toda política tem a sua propaganda. Nós já falamos sobre isso em outros momentos, quando também falamos em regimes totalitários, tá? Fazem propaganda. Bom, toda ditadura exclui liberdades individuais, tá? Restringe direitos políticos, limita toda a vida, né, das pessoas, na política, na individualidade. Você perde o direito de ir e vir. Nenhuma ditadura pode ser boa, tá? É ditadura? Não dá pra ser boa. E as pessoas têm uma ideia muito errada. Inclusive, na atualidade, a gente tem se assustado com absurdos que a gente escuta. É que eu tô resumindo nesse vídeo, tá? Só pra gente ter uma ideia dessas ditaduras na América Latina. Nós tivemos uma ditadura na Argentina, que é ocupada por Jorge Videla e depois o Roberto Viola, né? Alguns falam Viola, mas geralmente é Viola a pronúncia, tá? Que vai vigorar de 1976 a 1982. É pouco tempo, mas já causa perseguição política, censura, muitas mortes, torturas, tá? E essa ditadura na Argentina só termina porque a Argentina se envolve numa guerra, que é a Guerra das Malvinas. Malvinas era um território próximo da Argentina, ao sul da Argentina, que não pertencia à Argentina, nem a ninguém, até aquele momento era independente, mas a Inglaterra se interessa por esse território, e a Argentina também. E a Argentina resolve, então, entrar numa guerra contra a Inglaterra, a pior besteira que eles foram fazer. Porque a Inglaterra era uma grande potência e derrotou facilmente a Argentina nessa guerra, levando a um colapso econômico na Argentina naquele momento. Então a ditadura também acabou vindo abaixo, porque eles precisavam se recuperar. Houve a morte de mais de 30 mil pessoas, contando com a ditadura e a Guerra das Malvinas, onde eles se envolveram em 1982, tá? Bom, mas o caso mais emblemático da ditadura na América Latina, sem citar ainda o Brasil, porque a gente vai falar de Brasil, golpe militar, né, da ditadura civil militar no Brasil de 64 até a abertura, até 85, tá? Foram 21 anos de ditadura no Brasil. Nós vamos fazer um vídeo só sobre isso, porque é um assunto que precisa da nossa atenção. Haja vista as barbaridades que a gente tem escutado por aí de pessoas no Brasil pedindo a volta do AI-5. Isso é inadmissível. Então nós vamos ter um vídeo só sobre isso, tá? Mas é emblemático o caso da ditadura no Chile. Por quê? Foi uma tortura, foi uma crueldade absurda imposta pelo general Augusto Pinochet. Lá no Chile, eles também tinham tido um governo populista do Salvador Allende, que inclusive coloca em prática a reforma agrária. O que incomoda então as elites, porque estava avançando a esquerda naquele momento. E o Salvador Allende é assassinado por Pinochet, que queria tomar o poder, então começa uma ditadura militar, que vai durar 15 anos no Chile. Gente, foram mais de 40 mil mortos nesses 15 anos. De 1973 a 1988, Pinochet esteve no poder, torturando, perseguindo e matando muitas pessoas, tá? Sem ter prova nenhuma contra as pessoas, sem as pessoas terem direito a se defender. Absurdos aconteceram no Chile. Por isso que eu falei que eu vou fazer um apanhado geral, mas tem muita coisa para ser pesquisada. Perseguição aos inimigos políticos o tempo todo, e inclusive auxílio dos Estados Unidos na economia para que ele mantivesse a ditadura. Aí a gente fala, mas por que os Estados Unidos tinha com isso? Liderança capitalista. Num mundo que detesta o avanço da esquerda, o avanço do socialismo. Então apoia ditaduras, inclusive apoiou a ditadura no Brasil também.
tá? Então, a presença dos Estados Unidos, essa relação dos Estados Unidos com a América Latina, ela é fundamental para a gente entender diversas coisas que aconteceram, tá? Os países da América Latina, de maneira geral, foram dominados pelos Estados Unidos, Uruguai, Bolívia, Paraguai, na Operação Condor, tá? Controlados pela CIA. Se houvesse fugitivos políticos de qualquer ditadura na América Latina, da Argentina, do Chile, viesse para o Brasil, por exemplo, a polícia aqui prenderia e mandaria para o país de origem. Isso acontecia fatalmente com a ajuda dos Estados Unidos, tá? Então houve muito essa presença norte-americana porque estão interessados em manter o capitalismo no domínio e preservar os seus interesses econômicos acima de tudo. A gente falou sobre isso no primeiro vídeo. Não importa de que maneira isso seria feito, tá? Bom, foi um resumo rápido para a gente entender esse populismo, mas é sempre importante que a gente faça leituras, tá? Existem muitos livros bacanas que eu posso indicar para vocês, para que vocês entendam melhor sobre o populismo na América Latina. Inclusive o caso do Vargas tem que ser estudado, o caso do Perón com mais cuidado, com mais detalhes. Os vídeos são só para vocês terem um apanhado geral. Dá para entender a matéria? Dá para entender a matéria. Mas, para quem gosta de história, é fundamental fazer leitura, tá bom? Bons estudos para vocês. Eu vou gravando todas as aulas pra gente poder ter essa garantia de que vocês assistam quantas vezes quiserem.